Acho que tá bom. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Louvado e engrandecido seja Deus. Irmão, abra vossas Bíblias lá no livro de Mateus 8, 23. Interessante que algumas coisas que o pastor intercedeu falando aqui é um grande desafio em si a nossa vida. A gente vai vendo que na realidade o chamado de Cristo na nossa vida literalmente é para perder, irmão, não é para ganhar. E quando a gente, pela graça de Deus, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida e a gente começa a entender isso passo a passo, antes de entrar nessa leitura, irmão, nesse texto, a Bíblia, eu quero só abrir um parênteses aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem. A Bíblia vai falar no livro de Jó que uma certa ocasião, os anjos vindo na presença do Senhor, Satanás também veio. E aí o Senhor Jesus vai e pergunta: Satanás, de onde você vem? E ele responde para o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele é um desocupado, ele vive em cima de oportunidades. Irmão, vamos ler o texto. Louvado seja Deus. E os irmãos vão entender um pouco porque eu falei isso antes de ler. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar fez completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, em primeiro lugar, quero agradecer a Ti, ó Deus, pela oportunidade. Ó Pai, que possamos nesta noite, que eu possa ser um canal, ó Deus, que o Senhor venha usar da forma que for aprazível a Ti, ó Deus, que possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito através da Tua palavra, ó Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Irmão, nós estamos diante de um texto onde a Bíblia relata que ele, ao entrar no barco, e os seus discípulos o seguiram. A Bíblia fala sobre uma tempestade. E o interessante é que alguns desses homens que estão com Jesus são pescadores, têm experiência até no mar. Mas a Bíblia fala de uma tempestade tão violenta que os homens entram em desespero. Essa tempestade eu quero trazer para a nossa vida no dia de hoje. Muitas vezes, irmão, vivemos desafio, onde olhamos, como o pastor antecedeu aqui falando, entramos numa rotina achando que a coisa é normal. Na realidade, não, irmão. Nós vivemos uma batalha espiritual constante 24 horas por dia. Existe uma potestade sobre nós, irmão, que muitas vezes quando fechamos a porta do nosso quarto para orar, aquela potestade ela se junta de uma tal forma para tentar impedir de qualquer jeito para que nosso clamor não chegue aos pés do Senhor Jesus. Irmão, é uma coisa tão tremenda que no livro de Efésios Paulo vai falar sobre a armadura. Vai falar sobre o dia mau. E ele é real, irmão. Ele é real. Ao ler esse texto, eu fiquei e falei: Jesus, falar em tempestade é algo muito tremendo, ao qual eu entendo pouco, e aí Jesus fez aí lá também no livro de Efésios. E aí a gente começa a entender de uma batalha espiritual,
E o interessante, irmão, e aí a gente vai aprendendo que cada um dessas situações que os discípulos estavam juntos ali, que viram tempestade, algo tremendo, e viram o poder de Deus, mas tudo é uma aprendizagem. Tudo. Porque o interessante que me salta os olhos nesse texto é que a Bíblia me relata que Jesus está no barco. Porém, aos nossos olhos, não era para acontecer nada de errado. Porque ele estava no barco. E seus discípulos estavam juntos. Mas a Bíblia relata que uma tempestade violenta se abateu sobre aquele barco. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? É que mesmo nós estamos na presença de Deus, mesmo o Espírito Santo de Deus sendo conosco 24 horas por dia, eu e você não estamos livres de enfrentar tempestade, não estamos livres de enfrentar situações, dias mal, não estamos livres. Na realidade, quando Paulo deixa narrado lá em Efésios sobre as armaduras, que é para a gente tomar posse das armaduras espirituais, para que quando chegar esse dia mal, irmão, a gente consiga passar por ele. Sabe por que o interessante na nossa vida, se prestarmos atenção, eu acredito que na vida dos irmãos não é diferente como na minha. Quantas vezes levantamos pela manhã, já recebendo uma notícia ruim, e nossos corações ficam abalados e entramos até em desespero sem saber como vamos resolver o que vamos fazer. Aquela notícia te pega de uma forma completamente despreparada e me deixa desesperado, deixa você desesperado, a ponto de esquecermos que o Espírito Santo é conosco, que Cristo é conosco, a destra do Pai intercedendo por nós. Tudo isso foge rapidamente da nossa mente e do nosso coração. A notícia vem e cai como uma bomba sobre a gente. E muitas vezes a gente entra em desespero. E o interessante é que eu sentadinho ali no final e eu ficava indagando com Deus, perguntando, Senhor, realmente é por esse o caminho? E quando o pastor começou a falar da dificuldade, que na realidade ser cristão aqui dentro é muito fácil. O grande desafio é lá fora. E são nesses momentos de tempestade, é que parece que não, é que todo o holofote volta para a minha vida e para a sua vida. Engraçado é que nesse momento, o adversário das nossas vidas, irmão, ele é tão sagaz que ele consegue armar uma plateia onde ficam nos observando para ver como nós vamos se comportar diante daquela situação. E o interessante é que a presença de Cristo ali era notória e era para tudo correr bem, aqueles homens entrarem no barco e atravessar por outro lado e fazer todo o trabalho que teria que ser feito. Mas aquela tempestade se levanta, aqueles homens entram em desespero, e a Bíblia relata que Cristo se levanta e ordena. A Bíblia fala que o vento se acalma, o mar se faz uma bonança. O interessante é que aquele que está no domínio da minha e da sua vida, ele tem o poder sobre a tempestade, sobre tudo que pode vir sobre a minha e a sua vida. Mas o interessante é que ele não está preocupado com isso. O interessante é que ele está preocupado em ver como eu e você se porta diante da situação. Se realmente mostramos que servimos a ele, ou simplesmente, na linguagem aí que o pessoal fala, chutar o balde. Irmãos, vou usar aqui uma linguagem aqui, algumas pessoas costumam dizer isso, chutar o balde, né? Não chuta o balde não, irmão, sabe por quê? Literalmente, a tua bênção pode estar dentro daquele balde. E aí você explode, chuta o balde, sua bênção foi embora, irmão. Porque a nossa vida é incrível como Cristo, ele
cada mensagem que eu escuto aqui, depois eu chego em casa, eu fico prestando atenção. E engraçado, assim, a forma que muitas vezes nós somos afrontados, a forma que a mensagem, um recado chega até nós e a pessoa fica olhando na nossa face, né? Eles querem ver algo diferente. Eles não querem ver algo que eles já estão acostumados a ver. Então eu louvo a Deus porque o interessante é que o deserto é para você crescer como pessoa, para você crescer espiritualmente. O deserto não é para você passar e ficar ali, não é para você ficar estagnado, não é para você morrer no deserto, não é isso. Às vezes Cristo permite você passar por uma situação porque Ele quer que você cresça dentro daquela situação. Ele está no controle daquela situação. Mas Ele não impede que você passe por ela. Ele quer que você passe para você crescer como pessoa. E para você entender que Ele está no controle de todas as coisas. E o interessante é que no texto deixa bem claro que os homens clamam, os discípulos clamam dizendo: Mestre, salva-nos, senão vamos morrer. Louvado e engrandecido seja Deus. Irmãos, Deus ele é tão tremendo que nós vemos a vida de Jó. Qual de nós teríamos estrutura para passar o que aquele homem passou? Sabe o que eu acho lindo na vida de Jó, naquela passagem da vida de Jó, irmãos? É que Jó não havia pecado, nada disso. Uma coisa que eu acho lindo ali é que, na realidade, Deus estava dando testemunho de Jó para o adversário. Observaste tu, meu servo Jó? Homem reto, fiel, se desvia-se do mal. Interessante que aí o adversário vem sagaz e fala para o Senhor Jesus: também tu cercaste de bem, colocaste em volta dele uma tela. Tudo que ele faz o Senhor abençoa. Aí é fácil. Toque em tudo que ele tem, e aí o Senhor vai ver ele blasfemar na sua cara, te amaldiçoar. Interessante. O adversário, ele pensa que nos conhece. A nossa estrutura física por fora, não aqui dentro. Ele não tem esse poder. Só o Espírito Santo de Deus e Deus é que consegue fazer esse raio-x dentro de nós. E o interessante é que a Bíblia vai dizer para mim e para você que após toda a aflição de Jó, o adversário volta novamente e pede para tocar na carne de Jó. E o Senhor Jesus fala: toque em tudo, menos na vida. A Bíblia vai falar para mim e para você que Jó é cometido de uma enfermidade que ele se coça com caco de telha. Eu não consigo imaginar, irmão, uma coisa tão terrível como essa. E a Bíblia vai falar para mim e para você que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. O interessante de tudo isso é que Jó passa por toda essa situação. Vem os amigos de Jó. Por último, o adversário já tenta usar a esposa. Alguns pregadores espancam a esposa de Jó. Mas na realidade eu olho para o outro lado, eu fico imaginando uma mulher que viu ali seus filhos crescer, que estava ali ao lado do seu esposo, mediante toda aquela situação. E aí quando o pastor começou a falar aqui, eu falei: Senhor, tu és tremendo. O Senhor verdadeiramente está no negócio. Quando o pastor me ligou e me chamou para ministrar, porque no meu quarto, eu orando a Deus, eu estava pensando, eu falei: Senhor, tu é tão tremendo que o Senhor não fez ninguém igual. Né? Nem um lado do corpo nosso é diferente do outro, nada é igual e incrível como o Senhor é. O
Você vê que Jó tinha toda uma estrutura e a esposa de Jó já não tinha a mesma estrutura para suportar tanta coisa que aquela mulher passou. Se você vê a história de Jó, você vê que as mensagens foram chegando uma atrás da outra. Mal terminava de dar a notícia ruim, chegava a outra. Imagina a cabeça dessa mulher. Então, alguns pregadores quase matam a mulher de Jó. Irmãos, e aí a gente vai vendo que cada um de nós tem uma estrutura que Deus já preparou. Às vezes você passa por situações e você se pergunta, Senhor, não estou pronto para isso. Deus está falando, filho, eu já te preparei. Deus está falando, filho, vai, e você está se encolhendo no canto, eu me encolho no canto, digo que não estou preparado. Sabe por que eu tenho falado isso, irmãos? Cada um dos irmãos, eu em particular, não estou participando desse estudo. Os irmãos estão participando ali do CETEB. Até isso Deus palestrou meu coração. Cada irmão que está estudando ali, os irmãos estão passando por um preparativo de Deus, estão sendo preparados. E vai chegar o momento que cada um desses irmãos, Deus vai colocar numa frente de batalha. E aí Deus quer ver. Não é para os irmãos recuar e dizer que não está preparado. Porque cada um dos irmãos estão sendo preparados. E o interessante é que você vai vendo nas passagens dos próprios discípulos, cada um que Deus chamou, Deus preparou de uma forma. Assim como na vida de cada um da gente aqui presente hoje não é diferente, irmão. Às vezes nos sentimos pequenos, achamos que não somos capazes. E aí Deus fala para mim e para você, filho, você é capaz. Você pode, ei, eu sou contigo. Ei, filho, eu morri por ti na cruz do Calvário, meu sangue foi derramado por você. A sua vida é preciosa aos meus olhos. Ei, querido, você pode, você está preparado para isso. Irmão, quantas vezes eu me emociono porque o interessante é que nós nunca temos como surpreender a Cristo, mas Cristo ele sempre nos surpreende. Quantas vezes eu recebo o convite e digo, Senhor, não estou pronto, não nasci para isso. Jesus faz eu olhar lá para trás. Quem você era antes de eu resgatar você? Quem você é hoje? Como era a tua vida no passado? Como você diz para mim que te formei no ventre, que você não tem estrutura, que você não tem nada para dizer e toda a trajetória que eu mudei a sua vida? Como, filho, você não está preparado? Depois de tudo que você enfrentou, eu estava moldando você, eu estava preparando você. E na hora de você vir falar sobre o meu poder sobre a vida de um ser humano, você diz para mim que não está preparado. Ei, querido, eu não sei como você entrou aqui hoje. Não sei que vento tem se levantado na sua vida, eu não sei como o mar tem se colocado diante de você, mas de uma coisa eu sei. Aquele que te chamou, aquele que me chamou, ei, querido, ele manda e o vento obedece. Ele fala e o mar se faz uma bonança. Eu vou configurar aqui, irmão. Tenta se imaginar dentro de um barco. Ei, querido, a nossa casa é um barco. Cristo está no controle dela. Só não pula, filho. Não pula do barco. Tá difícil. O vento está soprando. Permanece.
Sabe por quê, querido? Eu entendo que se em meio à tempestade, a Bíblia relata que Jesus dormindo, se aqueles homens entram em desespero e pulam, certamente aqueles homens estavam mortos. Sem sombra de dúvida. E isso Cristo, primeiramente, corta em mim, irmão, para dividir com o irmão, com os irmãos. Muitas vezes ele tem contemplado as tempestades. Muitas vezes a maior tempestade que nós enfrentamos, irmãos, somos a nós mesmos. A tempestade mais difícil que tem para a gente enfrentar. Quando a Bíblia deixa narrado, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Essa é a tempestade mais difícil, irmão. Muitas vezes nós matarmos algo que não queremos matar, deixar de lado algo que não queremos deixar. E essa tem sido um desafio em nossas vidas. E o interessante de tudo isso, irmão, é que Cristo sabe de tudo que nós vamos enfrentar. Mas Ele quer que passamos de cabeça erguida. E isso é lindo, irmão. Porque, engraçado como Deus faz as coisas. Às vezes eu pego o ônibus aí para ir para fisioterapia. Tem um motorista aí, não sei se algum dos irmãos conhece um senhorzinho de óculos chamado Seu Paulo. E algumas pessoas reclamam muito daquele senhor, que ele é muito devagarzinho. E toda vez que eu pego o ônibus com ele, ele fala assim, rapaz, tu tá sumido. É uma alegria quando eu te vejo você subindo no ônibus, você sempre com um sorriso. E um certo dia eu falei, meu Deus, só o Senhor sabe como tá meu coração. Eu tô sorrindo para ele, mas por dentro a estrutura tá no chão. Mas o Senhor me conhece. Mas eu não quero passar isso para alguém que está acostumado a ver em mim a alegria que o Senhor colocou no meu coração. Quem sou eu para apagar o brilho do teu Espírito, Senhor? Não posso. Longe de mim. Misericórdia. E aí eu sentei e falei, Senhor, tu sabe do meu estado. Só a tua graça. E o interessante é isso, irmão, que a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida é o suficiente para enfrentarmos tudo. E o interessante é que quando Paulo vai reclamar, daqui não aguento mais, Jesus fala para ele, filho, não tem nada errado não, tá tudo certo, segue aí a tua trajetória aí, filho. Já te preparei, o caminho está preparado, é você que tem que fazer, não sou eu. Então assim, filho, minha graça te basta. Sabe, então, de vez em quando eu tenho sido indagado, porque uma vez eu falei com uma pessoa sobre a cura e a pessoa falou, rapaz, mas já vai para 2 anos. E aí eu falei, olha querido, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é carne, mas o Espírito que pertence a Deus está forte em Cristo Jesus, porque eu acredito dessa forma. Ninguém vai me dizer o contrário. O dia que Deus quiser curar, Ele cura, mas se Ele não quiser e achar que eu tenho que prosseguir assim, quem sou eu para questionar com Deus? Isso não pode ser motivo de eu não dizer o quanto Deus é maravilhoso, que Ele está no controle da minha vida, que eu não poderia estar aqui falando como foi me diagnosticado pelo médico, que eu poderia estar sobre uma cama, e eu ando. Deus é maravilhoso, irmão. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da tua vida. O interessante é que cada lágrima nossa derramada, a Bíblia fala que tem um anjo que recolhe as nossas lágrimas.
Às vezes a gente não tem noção do quanto nós somos importantes para Deus. E nos julgamos pequenos. Muitas vezes nos sentimos incapazes por um vento que se levanta, o mar que nos bate de uma tal forma, e começamos a entrar em desespero achando que a gente às vezes ora e fala até para o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor me abandonou. Em nenhum momento Deus nos abandonou. Ele nunca nos abandonará. Mas aquilo que nós temos que passar, eu tenho que enfrentar, irmão, não tem jeito. Eu tenho uma estrutura, os irmãos têm outra diferente. De repente eu não teria bagagem para suportar o que cada um dos irmãos aqui passa. Interessante que a Bíblia vai falar para mim e para os irmãos que o Senhor Jesus, ele não nos dá nada além que possamos carregar. É interessante que às vezes a gente dá uma de criança mimada. Fala para Deus que não dá, dessa forma não dá. E aí eu vou falar novamente, vou chutar o balde, não chuta não, irmão. Se a benção estiver lá, perdeu a benção. Se der um bico no balde, não tem como. Então o interessante é que não existe vitória sem luta, irmão. E engraçado que às vezes a tempestade se mostra pra gente, né, imensa. Uma coisa grande vem fazendo um barulhão, realmente para nos assustar. O que Cristo quer é que nessa hora a gente pare, olhe para Ele e pergunte: Senhor, o que eu faço? É para mim ficar parado? É para mim continuar? É o Senhor que vai entrar adiante daqui para frente? Ou eu fico paradinho aqui, espero um sinal do Senhor? É isso que precisamos fazer. Senhor, eu estou no barco. Não vou pular não, mas o que eu faço? Fico de pé, fico sentado, o que eu preciso fazer? O Senhor está no meu barco, o Senhor é o comandante. O que eu preciso fazer? É isso que Cristo quer de mim e de você. Porque às vezes o adversário usa uma coisinha pequenininha, irmão, e faz um barulho enorme. Porque ele sabe que nós somos seres humanos limitados. E muitas vezes vai chegar de uma forma que vai nos assustar. Em 1 Samuel, a Bíblia vai dizer, o capítulo 17 vai falando de Golias, de Davi e Golias. 2,90 m. Cara totalmente enorme. A Bíblia vai falar que os homens de Israel ficaram temerosos ao ver aquele homem. O adversário usou aquilo que eles estavam vendo, irmão. A Bíblia fala que Saul ficou desesperado. Homens também de batalha. Aqueles homens de Israel eram homens acostumados com a guerra, mas ficaram assustados com aquilo que viram. E aquele considerado o menor da casa, irmão, se colocou na brecha. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante que tem se levantado na sua vida, querido, de repente tem feito muito barulho, mas você tem orado, ele só tem caído. A Bíblia fala para mim e para você que Davi lança aquela pedra, o gigante cai. Davi rapidamente pega a espada e corta a cabeça do gigante, para que o gigante não se levante mais. Nessa noite, querido, que Deus possa e o Espírito Santo possa me dar autoridade, te dar autoridade de passar por cima desse gigante e matar ele de uma vez, querido. E você declara para Deus: Senhor, me dá condições de derrubar e matar esse gigante de uma vez. Não sei quantas vezes ele tem te afrontado, não sei se foi o ano todo, mas declara isso para Deus. Não tenta resolver por sua conta, não. Coloca Deus à frente.
Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa estar palestrando ao coração dos irmãos. Que possamos sair daqui, irmão, com essa convicção. Sabe, que Deus está no controle de nossas vidas. Não existe vento, não existe mar bravio, não existe gigante, não existe nada que Ele possa nos dar condições de enfrentar, mas precisamos nos colocar na brecha. E engraçado que quando você fala, irmão, já estou fechando, nós somos provados, porque há algum tempo eu tinha falado para Jesus, eu falei, Senhor, eu não tenho jeito para isso, para mim não dá. E eu fui recebendo alguns convites de algumas igrejas distantes, e eu fui saindo pela direita. E num belo dia eu vou numa consagração, num lugar onde ninguém me conhecia. E uma mulher muito sábia, irmão, um instrumento de Deus. Aquela consagração terminou, eu preparei para ir embora, aquela mulher pegou no meu braço, me levou para o cantinho e me entregou tudo ali que Cristo queria. Ali eu chorei porque aquela mulher nunca me viu, e aquela mulher falou coisas da minha vida que só Deus sabia, irmão. Só eu e Deus sabia. E por último, ela, como instrumento de Deus, ela falou para mim, Deus só manda te perguntar se você esqueceu da onde Ele te tirou. Se você hoje é autossuficiente para dizer para Ele não, que Ele não aceita mais não. Irmão, ali eu gelei e fiquei com o coração gelado. Dali para cá eu falei, Senhor, amém. O dia que o Senhor precisar, o Senhor me achar digno, eis-me aqui. Sabe, querido, então de repente algo que você tem pedido a Deus só tem dependido dessa atitude tua. E independente se as coisas vão engrenar ou não, irmão, se coloque na brecha. Porque passo a passo, sabe, quem faz, quem transforma, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você. Eu já descansei meu coração sobre isso. Falei, Senhor, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar que o Senhor é. Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que falar. Porque quem convence é o teu Espírito. Irmão, uma ótima noite. E que Deus nos abençoe e guarde a nossa vida. Amém? Oramos a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, graças te damos, Senhor, porque reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Senhor, nos dá condições, nos dá sabedoria, Senhor, ao qual o Senhor deixou narrado na Tua palavra. Senhor, que possamos sair daqui nesta noite revestido, ó Deus, com as Tuas armaduras espirituais. Senhor, coloque em cada mente aqui presente um capacete, ó Deus amado, Pai querido, onde muitas vezes o campo de batalha tem sido a nossa mente. Senhor, nos proteja, ó Pai amado, Pai querido, nos dá graça, nos reveste, Senhor, para que possamos realmente, ó Pai, ser um espelho, ó Deus, e não tentar refletir a Tua imagem à força, mas sim espontânea, Senhor, que possa nascer no nosso coração, vindo do coração do Senhor, Deus. Nos abençoa, nos dá uma noite debaixo da Tua paz, Senhor. Iremos sair agora para os nossos lares, mas não da Tua presença, ó Deus. Sê conosco, prepara, Senhor, o nosso lar, o nosso caminho. Livra-nos dos homens maus, Senhor. Somos gratos por cada livramento que o Senhor tem dado à nossa parentela, ó Deus amado, Pai querido. Senhor, não só a nossa parentela, mas a cada família na face da terra. Guarda, Senhor.
Repreenda esse demônio que tem assolado as famílias na face da terra. Senhor, que as famílias também possam se achegar a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa trabalhar em cada coração. Pai, abençoa Teu filho, Teu servo, Senhor, o anjo desta igreja. Ser com ele, ó Pai, continua dando visão de águia, sabedoria dos altos céus, Senhor. Repassa para ele, Senhor, as instruções a qual precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, massagear o nosso ego, o nosso coração, mas sim aquilo que o Senhor tem a tratar com cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Perto quer estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar, ó Deus, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei, só eu sei, Deus, se comparado ao que eu ganhei, não somos apenas servo, Deus, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Presta atenção, vai declarar: Te louvarei. Não importa, Senhor, não importa a distância, somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Ei, querido, não deixe nada apagar o brilho do Espírito Santo que há sobre a sua vida. Aplauda ao Senhor. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei.
a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. os homens, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti.